antes de eu fechar minha tela aqui para espelhar ela, nós falamos aí sobre o Roger Williams, estamos chegando na nossa disciplina, no ponto da nossa disciplina, que vai ser aí levantado alguns, usamos o termo atores, né, o personagem, figuras ilustres da história do movimento ali na Nova Inglaterra, as 13 colônias, depois os Estados Unidos. Eu trouxe o primeiro, do Roger Williams, porque particularmente eu acho fascinante a história dele, né? E hoje eu trouxe o de Jonathan Edwards, que é enfim, todos aqui, né? Todos aqui conhecem a história deste gigante da fé. E aí, na próxima semana, eu vou trazer de George Whitefield, para a gente tratar também. E depois iremos finalizar com mais algum outro conteúdo que eu achar aí pertinente. Antes de entrar aqui no nosso conteúdo, não foi passado assim por dizer, né, uma atividade oficial, mas foi uma sugestão do reverendo Ricardo Soares de fazer uma pesquisa, uma busca sobre o que nós definimos aí de serem e ser as pessoas hoje abandonadas pela fé, pela igreja, pelo movimento religioso, seja lá pelo que for, né, aquilo que pronuncia o nome de Cristo, mas faz essa acepção de pessoas, que grupo hoje é marginalizado. Talvez esse é o termo mais correto, o grupo marginalizado. Lembrando que Roger Williams, ele teve aquele problema, né, de ver os índios, os nativos ao qual ele foi morar, foi conhecer, foi vivenciar, ter aquela experiência. Ele viu aqueles nativos ali serem marginalizados, né? Eles eram realmente os donos da terra, enfim, mas foram executados, as terras foram tomadas. Eu compartilhei com vocês também aí um livreto de um professor da universidade lá de Oklahoma, se eu não me engano, né? E aí, vocês fizeram essa busca, essa pesquisa? Quem fez, por favor, vamos aí. Até cada participante, até 2 minutos participar. Alguém fez? Não? Ninguém fez? Professor, Diga, Alisson. eu perguntei até ao pastor Ricardo depois sobre a questão, ele me explicou sobre a questão de quem seriam os excluídos nos nossos dias, aquelas pessoas que a gente, na verdade, dentro da nossa medida, a gente rejeita até para levar a mensagem do Evangelho, né? E baseado naquilo que eu conversei com o professor Ricardo, né, da proposta, eu vejo que a gente tem um grande erro dentro de nós, que é, primeiro, o primeiro ponto é medir as pessoas diante da nossa régua e não do poder transformador que a palavra tem. Isso eu encaro como um grande erro, porque nós achamos que somente aquelas pessoas que estão levando uma vida, e voltamos para a questão moral sempre, mais próxima do Evangelho, são aquelas pessoas que estão mais próximas de aceitar a Cristo e serem transformadas por Ele. A gente muitas vezes rejeita, né, o ponto de que Deus pode pegar uma pessoa que está totalmente e moralmente depravada, voltada somente para o seu umbigo, e colocar essa pessoa, né, dentro da vontade dele, no sentido de que essa pessoa se converta e comece um processo de santificação. Então eu acho que o grande problema que nós vemos aí, o que eu vejo hoje em mim também, é que eu procuro medir as pessoas pela minha régua. E aí eu acho que as pessoas mais marginalizadas, no sentido de não ter o contato com o Evangelho, e de que eu mesmo não levo o Evangelho, são homossexuais, são pessoas que levam a vida no adultério, sempre voltada à condição moral dela. E foi esse o entendimento e aquilo que eu mais procurei aqui entender. Esse é o julgamento temerário, né? Quando nós usamos a nossa vida para medir a vida dos outros, né? Mensuramos a vida de todos.
baseado na nossa vida, na nossa santificação, naquilo que nós achamos que já foi aí alcançado, né? E tem aquela necessidade de externar as nossas ações para que as pessoas vejam, olha, eu estou fazendo, né? Eu sou assim, eu faço, eu busco. Então, foi bem colocado, Alisson. A minha experiência pessoal, no ano de 2018, praticamente, eu fiquei 6 meses direto dando aula dentro da penitenciária, né, feminina e masculina, como professor de sociologia. E também como alfabetizador. Tinha uma turma lá que eu trabalhei como alfabetizador. E tive a oportunidade de levar o evangelho para aquelas pessoas ali, carentes, né, marginalizadas, conscientes dos seus erros. Muitas não querem transformação, outras sim, outras vieram de uma situação bem miserável e excluídas primeiro da sociedade, né, da sociedade brasileira, do sistema político brasileiro, que é arcaico, né, vem de uma base terrível lá da colonização, e a questão da igreja que participa ali com cultos e tal, e faz um grande serviço, sim. Né? Eu pude presenciar, conversar com algumas detentas lá. Algumas igrejas chegaram com cursos assim, bíblicos e tal. A nossa igreja aqui em Panorama, nós doamos caixas de Bíblias. Né? Por estar trabalhando lá, eu tive contato com as pessoas com as quais eu pude fazer essa ponte de levar Bíblias, de poder ajudar na evangelização ali dentro e tal. Mas também é um grupo marginalizado, né? Enfim, estereotipado, como aquela escória da sociedade. Como eu disse, muitas pessoas que estão ali não tem jeito mesmo, pode ter certeza. Se eu falar que todos ali vão sair bem, né, saltitantes, com a vida transformada, não vão. Mas há uma grande parcela que quer transformação, que quer uma oportunidade. Nós sabemos que a maior oportunidade que a pessoa pode ter é quando Cristo alcança ela através do Evangelho, se assim ele determinou buscar essa pessoa. O nosso trabalho é levar o Evangelho para as pessoas, não julgar elas, né? Nós levamos o Evangelho. Simples como pombas e astutas como serpente, conforme a ordem de nosso Senhor Jesus. Diga, Ricardo. Então, eu deixei para ver se mais alguém falava, não sei se mais alguém vai falar, né? Mas a reflexão... Ah, tá. Você quer falar logo, Jorge? Pode falar, professor. Pode falar, professor Ricardo. Depois eu falo. Então, vamos lá. Quero até pedir para meus queridos alunos aí, colegas, né, não ficarem ofendidos com o que eu vou falar. Talvez alguém possa interpretar mal, porque quando a gente vai falar de alguma coisa que envolve política, né, hoje os ânimos estão... Brincadeira. Para a gravação, né? Hoje os ânimos estão tão alterados que a galera, às vezes você fala A, a galera entende B. Às vezes você fala B, a galera entende C. Mas algumas observações que eu fiz, tem esse lado que o Alisson fez aí também. A gente tem visto aí as notícias, não sei quem está acompanhando, daquele humorista, o Paulo Gustavo, né, que é homossexual. E, rapaz, eu vi umas críticas tão duras quanto a ele, até alguns irmãos, né, vamos colocar assim, falando que o que ele estava passando era castigo de Deus. Que ele merecia estar passando por aquilo ali, que ele merecia morrer. Eu vi até um pastor falando que ele merecia morrer por causa do pecado dele. Uhum. Aí eu fiquei pensando, um cara desse não tem consciência nenhuma da depravação total, que todo ser humano foi afetado pelo pecado, né? Então, triste. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção, que é o que eu comecei a introduzir na minha fala, é a questão da política, porque hoje eu percebo que as pessoas, por conta dessa guerra de direita e esquerda que há no nosso país, as pessoas parecem que, para você ser um eleito, até eu vejo isso, essa postura até de alguns reformados também, para você ser um eleito, você tem que ser um cara de direita conservador. Né? Hoje, não é só a cruz de Cristo que salva, tá entendendo? A cruz de Cristo não é suficiente para salvar, porque não é possível salvar um cara de esquerda, né? Aí eu compartilhei com o Clovão, né? Quero ler rapidinho aqui um comentário do Mark Lloyd Jones, né? No livro que é muito conhecido, Estudos no Sermão do Monte. Ele fala o seguinte: a fé cristã não consiste em anticomunismo, e confio que nenhum de nós mostrasse ar tão tolo e ignorante ao ponto de permitir que uma igreja ou qualquer outro interesse nos iluda e nos desvie da nossa verdadeira mensagem.
crente que somos, deveríamos estar interessados pelas almas daqueles que abraçam o comunismo. Deveríamos estar interessados a respeito de outras pessoas quaisquer. Mas se ao menos por uma vez dermos a impressão de que o cristianismo é anticomunismo, então estaremos fechando portas e impondo barreiras virtualmente, impedindo que os comunistas ouçam nossa mensagem da salvação evangélica. Tenhamos extremo cuidado, nós crentes, aceitando as palavras da Bíblia tal e qual elas são. Qual é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui? Isso eu vejo, ele fala do comunismo ali, né? Mas eu vejo dos dois lados. Às vezes as pessoas estão preocupadas tanto em defender determinadas bandeiras de direita, de esquerda, que esquecem que as pessoas de direita, as pessoas de esquerda, as pessoas de centro, os homossexuais, quem não é nada, quem se acha bom, todo mundo precisa de Jesus. E às vezes a gente se esquece, a gente coloca bandeiras ideológicas, filosóficas, moralistas, sei lá qual for, na frente do evangelho. E isso muitas vezes tira o nosso foco, né? Quero deixar claro aqui que a minha intenção, assim como a do Martin Lloyd Jones, não é defender o comunismo, né, mas é colocar que essas pessoas também precisam de Jesus. E às vezes essa briga política está tão grande, está tão acirrada no nosso país, que a gente esquece de que essas pessoas precisam ouvir a palavra, precisam se converter, assim como nós, assim como, né, todo aquele que não conhece a palavra de Deus ainda. Exatamente. Ô, professor Clóvis, eu queria colocar aqui, eu posso estar assim, talvez equivocado, não sei, mas assim eu percebo o seguinte, a questão de líderes eclesiásticos, né, quando tropeçam, e eu vejo que quase nunca há uma oportunidade para eles se levantarem de novo e exercerem a liderança, tipo um diácono, um presbítero, um pastor. Eu vejo essa questão, sabe? Não estão sendo excluídos também? Gostaria de um comentário de vocês aí Com sobre isso. certeza, com certeza. Ninguém pensou aqui na parte do alto clero, né? Mas Uhum. com certeza hoje um pastor, presbítero, qualquer um que esteja na liderança, se há algum pecado que venha a público, com certeza naquela comunidade ele está automaticamente descartado ou se torna um objeto descartável. Não é não posso dizer que, perdão, que isso vai acontecer em todos os lugares, mas a regra, infelizmente, é isso, né? A igreja que prega o perdão, que abraça na hora do culto, como é precioso, irmão, estar junto a ti, a paz do Senhor, aquela coisa toda, na hora de exercitar a fé e o perdão, que a parte mais difícil do cristianismo é o perdão, executar o perdão é a parte mais difícil, né? Não faz isso. E a igreja acaba perdendo a oportunidade de galgar um passo maior, um nível maior, né, de Verdade. maturidade. Uhum. Concordo com o que o pastor Ricardo falou na questão da questão política. Eu mesmo sofri isso, não estou aqui sendo melindroso, tá? E tendo autocomiseração, que eu odeio isso. Mas talvez por estar à frente, né, de, um, de uma associação, de uma organização, a gente é muito visado. E, infelizmente, é o que eu mais tenho que me policiar, porque eu não consigo trazer uma imagem no Clóvis diferente daquela que realmente eu sou. Não que eu sou perfeito nisso, irmãos, mas eu vejo isso como uma hipocrisia muito clara e fácil de ser combatido. Então, eu coloquei no meu Instagram, quando eu era candidato a vereador aqui na cidade, o meu partido, né? Eu fui convidado a participar da eleição e teve alguns alunos da FATESD que se escandalizaram, né? Vocês do partido PSB. Hoje eu nem estou mais no PSB, eu estou fazendo parte da liderança do PL, porque eu tenho um grupo aqui de amigos que são políticos, e a gente faz. Eu sou sociólogo, trato de política. Não estou nem aí para o movimento. Claro que eu não vou ser de um partido que eu tenho certeza que aquilo pode realmente escandalizar alguém, né? Mas tem partidos aí mais tranquilos que você pode fazer parte, caso você queira ser um político, servir a comunidade, mas não quer dizer que a ideologia partidária é que vai me mover, como aí entra o que o pastor Ricardo também falou.
Nós somos movidos pela nossa cosmovisão cristã, daquilo que Cristo nos ensinou. É isso que a gente tem que colocar em prática, não é o partidarismo em si, mas aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, né? Então é isso, meus irmãos. Não adianta, por exemplo, você falar, eu sou de direita e odeio quem é da esquerda. Aí você coloca na prática, tá? Não estou puxando sardinha aqui para a esquerda, não. Mas imagine que aí você vai num lugar onde a esquerda está governando e ali há uma prosperidade, as coisas estão funcionando, né? Tá. Aí você vê um lugar que é governado pela direita, as coisas não estão funcionando, está tudo ali uma bagunça. Então, espera aí. Não adianta você criticar um lado e você não está fazendo a sua parte. Acho que essa divisão que ocorreu em nosso país é muito prejudicial na questão política, né? Não é o tema da nossa aula aqui, não é o tema, mas a nossa nação está esfacelada em facções de direita, de esquerda, de centro, de hétero, de homo, de cristão, de não cristão, de ateus. Então fatiou, dividiu. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Era até uma devocional que eu estou pensando em colocar lá no site da FATEG, onde a gente está colocando alguns artigos no blog. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Vamos para a nossa aula aqui. Alguém quer falar? Ou teve alguém que fez uma pesquisa aí? Mais um minutinho. Pastor Clóvis. Pastor Jamil, por favor. Só para poder fazer marcação, que os irmãos já falaram de várias situações, mas eu tenho até um trabalho, mas é da Faculdade Batista Pioneira, falando justamente sobre os excluídos da igreja. Está em PDF. Depois eu posso mandar para a Alice e pode compartilhar. Não é uma visão reformada, mas é uma visão buscando falar sobre esses excluídos da igreja. Eu vejo duas questões aí. Tudo isso que foi dito, eu diria que é o pré-pandemia. Pré-pandemia, nós tínhamos todos esses à borda da igreja, ao largo da igreja, mas nós tínhamos também aqueles excluídos dentro da própria igreja. Dentro das membresias, por exemplo, divorciados, recasados, não podem ser membros em muitas das igrejas. Eles podem frequentar o culto, eles podem entregar o dízimo, eles podem adorar a Deus, mas não podem ser membros de lá. Então, há essa exclusão. A gente tem visto aqui na nossa cidade a questão da exclusão dos imigrantes, no caso, mais especificamente, os chineses. Os chineses tomaram, assim, Feira de Santana, e hoje nós já não temos ideia de quantos chineses moram aqui. E eles vieram todos para o comércio. Então, houve, assim, considerado aqui pela cidade, uma invasão muito grande deles. No comércio, eles pouco falam a nossa língua. Eu tive, inclusive, a oportunidade que a igreja tinha, eu tinha guardado uma Bíblia em chinês há muitos anos. Eu fui num desses comércios e dei lá para um chinês lá, que alguma coisa li, né? Li mesmo, que é o sobrenome, o nome dele, que eles se chamam, que a gente em português lá, ou aqui no Brasil, aqui apelidaram ele de Marcelo. E eu deixei a Bíblia, uma vez que eu passei lá, me mostrou, e está lendo desde Gênesis. Olha que legal, que legal. Gênesis lá. Então ele me mostrou que ele estava com a página marcada, ele está lendo. Então eu digo, existe uma Bíblia dentro da comunidade chinesa de Feira de Santana. O que Deus vai fazer é o Espírito Santo quem vai causar. Eu quero só fazer essa marcação pós-pandemia, porque agora nós temos, e tudo isso que foi dito pelos irmãos, nós estamos vivendo um tempo de crentes binários, né? Ou você é isso, ou você é aquilo. Ou você concorda com um lado, e concordando com um lado, automaticamente você é contrário ao outro. Então, esse sistema binário que nós estamos vivendo chegou a esse ponto. Hoje tem os fechadores de igreja e os abridores de igreja, ou seja, aqueles que na pandemia fecham por conta de medo ou por outras questões, e aqueles que abrem para desafiar. Então, os fechadores e os abridores de igreja. E eu vi há pouco tempo agora aqui, num grupo que eu participo de pastores, alguém colocando que alguém colocou assim, fazendo a propaganda: não dê dízimo nas igrejas dos fechadores, né? Não dizime para os fechadores de igreja, nessas igrejas. Então, nós chegamos a esse ponto. Então, hoje nós somos aqueles a favor ou contra a vacina. Então, nós estamos vivendo esse tempo de crentes e de líderes binários, que ou se é alguma coisa,
ou se é outra. Então, a exclusão continua e agora praticada dentro da própria comunidade cristã. Muito bem colocado, pastor Jamil. E eu quero passar para vocês aqui, dentro daquilo que o pastor Jamil falou, eu lembrei de um filme, se eu não me engano, está no YouTube. Eu passei há um tempo atrás para os meus alunos. É uma crítica severa ao movimento da igreja que se tornou algo, né, fora dos padrões de Cristo. Chama Ágora. É um filme de um diretor espanhol e é um filme um pouco comprido, se eu não me engano, umas 2 horas aí. Mas vale a pena você assistir. Tá? É só você escrever filme Ágora, com acento no ar. Ágora, tá bom? Anote aí, depois a gente coloca lá no. Se eu achar o link, eu coloco para vocês no grupo. Então, vamos concluir aqui para a gente entrar no nosso assunto, porque o que o pastor Jani, o irmão Jorge, o Alisson já colocou aí. Obrigado, Alisson. O pastor Ricardo colocou. Tudo faz sentido e é importante a gente falar isso também, irmãos. Eu bato nessa tecla que eu converso sempre com a minha esposa. Falo, o que Deus, esse silêncio de Deus, na verdade é uma mensagem nessa pandemia. Deus, ele quer tratar a primeira pessoa nessa pandemia é a igreja, né? Deus quer tratar com a sua igreja. Não há interesse nenhum de Deus, a não ser a sua igreja. E a igreja está sendo sacudida, balançada, né? Mexida aí. E eu não sei o que vai acontecer nessa pós-pandemia. Né? Ágora de Alexandria, é isso aí, Ricardo. Mas é muito interessante, nós devemos ficar atentos aí ao pós-pandemia e atento às oportunidades que Cristo tem nos dado de levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como o pastor já me fez, levou a Bíblia lá para os chineses, agora está cheio de chineses aí em Feira de Santana, é um campo missionário para evangelizar esse povo massacrado pelo totalitarismo ali naquele país. Meus irmãos, eu vou espelhar minha tela. Quem aqui nunca ouviu falar de Jonathan Edwards? Todos nós ouvimos falar desse gigante da fé aí, né? Deixa eu espelhar aqui. Deixa eu ver. Ô, Alisson, você não pode espelhar essa tela para mim, meu irmão? Eu fico assim estranho quando eu não estou vendo vocês aqui. Espelhar da FATERJ mesmo, no site da FATERJ? Isso, você vai lá no nosso curso. Certo. Eu vou só abrir aqui. E aí está escrito Jonathan Edwards. No tópico Jonathan Edwards. Certo, na disciplina mesmo, nossa. Já estou abrindo. Exatamente. Aqui. É só o tempo de eu abrir aqui e a gente já coloca aí. Tá, joia. Irmãos, como eu falei aqui no nosso curso, é importante a gente estudar um pouco sobre a biografia desses homens, sem romantizar, tá? O que é o romantismo? É quando você fixa o seu olhar em um determinado ponto daquele, no caso aqui desse pregador, desse teólogo, desse missionário, e fica preso só no sermão dos pecadores na mão de um Deus irado, e esquece todo um contexto por trás, né? E há coisas ali no contexto da vida de Jonathan Edwards que são muito importantes para nós, tá bom? Isso, ó, o irmão Alisson está compartilhando aí. Aqui está falando, ó, Jonathan Edwards, ele nasceu em 1703 e veio a falecer aí em 1758, né? Morreu aí com 55 anos, morreu jovem, né? Foi um pregador reformado, filósofo, tá? Teólogo, congregacionalista. Isso é importante para o irmão Edinaldo, viu, irmão Edinaldo? Que é de uma igreja congregacional aí no Rio de Janeiro. Embora ele próprio não fosse um puritano, e agora? Todos achavam aqui que Jonathan Edwards era um puritano declarado, né? Mas a verdade, ele não era aí considerado um puritano dos moldes daquele movimento ali
naquele período, tá? Nós estudamos aí um pouquinho sobre o Roger Williams e vocês puderam ver que havia um grupo terrível no meio dos puritanos. Um grupo que não defendia a separação da igreja e do Estado, por incrível que pareça, sendo que os puritanos, no início, lutaram lá na Inglaterra para que houvesse aí a separação, mas tinha um grupo aí que não queria manter o poder. Esse é o grupo perigoso, tá? E não só para os puritanos ali daquele período, mas para nós, em nossos dias. Qualquer grupo que quer manter o poder, já pego mais uma vez o gancho aqui do pastor Jamil, é porque ele está interessado no diesel, é porque ele está interessado na riqueza, ele está interessado em fazer comércio com a vida desses pequeninos aí. E é o mal, eu coloco aí como um joio, né, no meio da igreja de Jesus Cristo. Perigo. Então, aqui, ó, ele se apegou à teologia reformada. Edwards é amplamente considerado um dos teólogos filósofos mais importantes e originais da América. As obras teológicas de Edwards são amplas, cobrindo uma variedade de tópicos bíblicos, mas ele permaneceu enraizado na teologia reformada e na herança puritana. Ele foi usado poderosamente por Deus para moldar o primeiro grande despertar e supervisionou alguns dos primeiros avivamentos, entre 1733 e 35, em sua igreja em Northport, Massachusetts. Edwards proferiu o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele está aí, viu, irmãos? Esse sermão eu coloquei o último tópico para vocês poderem ler. Quem não leu, está aí no tópico 20, tá? Terão uma semana toda para estudar esse sermão aí. Aqui está o ponto, irmãos. O grande avivamento não era um movimento, tá? Nós não podemos imaginar Edwards aí indo de um lado para o outro pregando avivamento, como é pregado hoje no Brasil. Quantas vezes vocês já ouviram essa palavra? Que precisamos de um avivamento. E as pessoas pregam clamando a Deus por um avivamento. E há profecias, né, no meio evangélico de que o Brasil será avivado. Inúmeras profecias aí você encontra no YouTube se você quer fazer uma pesquisa sobre os movimentos evangélicos aí no Brasil. E até pessoas que vêm de fora vêm trazer profecias que o Brasil vai ser avivado. Quando eu morava em Portugal, eu ouvi a mesma coisa, só que aí invertia a nação. Que Portugal seria avivado, que Portugal avivaria outras nações. Dentro do meio, né? Dentro do meio que a gente participava, havia várias confederações de igrejas, dentro da Aliança Evangélica Portuguesa, a gente fazia parte. Tinha esse grupo que trazia essas mensagens de avivamento. Vamos lá. O avivamento, vamos definir o que é avivamento. Alguém quer definir para mim aí o que é avivamento, por favor? Pode abrir o microfone aí e participar. O que é o avivamento aí? Quem sabe podemos aí definir de uma forma mais concreta, né? O termo aí, avivamento. Alguém quer falar? Boa noite. Boa noite. Aqui é o pastor Edivan, da Paraíba. Pastor Edivan, boa noite, meu irmão. Olha, pastor Cláudio, irmãos, graças e paz a todos os irmãos. Eu quero dizer que quando eu era pentecostal, né? Quando eu era pentecostal, avivamento para o pentecostal é aquele movimento todo, né? É ele pular, cair, gritar, sapatear, rodopiar. Desculpa. Pensava que era isso, né? Apesar que eu nunca fui disso, né? Eu sempre achei demasiado nisso aí.
E Pode assumir, meu irmão. Você está entre irmãos aqui. não, eu nunca fui nisso, não, fui não. Ah, Minha esposa brincadeira, sabe brincadeira. disso. Teve uma vez que eu quis me deixar levar, mas não foi por aí. Mas aí Ah, tá. depois que O eu Espírito Santo conheci, calma, né? aí quando eu conheci, o estudo que eu ia falar naquele dia, não tive oportunidade, né, de falar. O tempo não deu. Quando a gente conheceu a doutrina, a teologia reformada, aí é outra coisa, Ah, irmão. Hoje, o que eu tenho hoje como avivamento, não quero me demorar, porque eu sei que os outros irmãos também querem participar, é o seguinte: o maior avivamento na vida do cristão, na vida nossa, nós que cremos na teologia reformada, na palavra de Deus como ela é o crente ler e colocar em prática a palavra de Deus. exato, É o maior avivamento que tem na vida de cada crente. É esse. É a exato. igreja que prega e ensina a palavra, que tem a palavra, é uma igreja avivada. É uma igreja que não tem o ensinamento da palavra, nunca soube o que é avivamento, né? Nunca soube o que é avivamento. Exatamente. Eles pensam que estão sendo avivados, mas não estão sendo avivados. O verdadeiro avivamento é quando se usa a palavra, quando a palavra é ensinada, é pregada na palavra, nas igrejas. Então, isso é o verdadeiro avivamento para mim. Deus abençoe. Pastor Clóvis, Amém. professor, então, os irmãos estão me ouvindo bem aí? Sim, Sim, sim. Amém. Então, Amém. eu estava até lendo um livro a respeito da questão do avivamento em si, o seu significado, basicamente a sua etimologia da palavra, ele tem um significado primário, isso do Antigo Testamento, com o sentido de preservação. Ou seja, ele significa preservar e significa manter vivo. Porém, esse avivamento, ele trabalha no sentido de correção, de purificar, ou seja, é totalmente ao inverso deste movimento, né, sem falar na questão carismática, mas destes novos movimentos, coisas assim, é justamente ao contrário, é um sentido de educar, é um sentido de preservar, é um sentido de consciência, de crescimento saudável. Entendeu? Essa é a minha colocação aí. Jóia. Jóia, meu irmão. Obrigado pela participação. Já temos aí algumas definições, né, de avivamento. O pastor Edivan, que veio do movimento pentecostal, ele usou aí uma forma bem clara do que os nossos irmãos pentecostais, a grande maioria, infelizmente, ainda crê ser o avivamento, a questão, apesar que está diminuindo bastante, né, entre os irmãos pentecostais, porque foi tão assim, ficou tão claro que isso é um movimento estranho, aquela questão de revelações, profecias de tudo quanto é lado, pulos, gritos, aquela questão de cair, de, né, teve a unção do riso durante uma época, nossa, coisa assim bem sinistra. E o avivamento, a definição é trazer vida, né? Podemos também colocar isso como trazer vida. O reverendo Ricardo aqui participou, o rei Josias foi um avivalista, realmente, porque ele trouxe a palavra. É aí que está, obrigado pela participação, irmão. Pastor, o avivamento, ele causa, em primeiro lugar, um choque nas pessoas. E aí nós iremos entender, quando vocês lerem o sermão Pecadores da Mão de Deus Irado, e depois quando eu colocar o de George Whitefield aqui, um pouquinho da vida dele e alguns sermões dele, uma parte dos sermões aqui de George Whitefield. Eu li a primeira vez o sermão de George Whitefield e, assim, me impactou. Olha só, eu li, não foi pregado, eu li. Né? Tem uma parte quando ele está concluindo o seu sermão, ele fala assim, olhe para as chagas de Jesus na cruz, a ferida dos seus pés, o seu corpo que foi castigado, machucado, veja o seu lado que foi traspassado pela lança, e veja o sangue de Cristo
fluindo em meio à água e tal, e ele nos leva àquele momento que você fala, nossa, foi pelos meus pecados, foi pela minha miséria que Cristo sofreu, e, meu Deus, eu não posso viver dessa forma, eu preciso honrá-lo, eu preciso servi-lo de todo o meu coração, com toda a minha vida e priorizar o teu. Isso é a base do avivamento, né? Quando o crente ele passa a olhar para o reino de Deus, não como uma obrigação ou algo empírico que ele vai ter que fazer porque é mandado ele fazer, mas como um sistema de vida agora natural. Isso eu creio plenamente que é o que Jesus disse para a mulher samaritana, e rios de água viva fluirão dentro de si para a vida eterna. Então nasce essa alegria, essa vontade de fazer tudo para a glória de Deus de uma forma natural. Aí também nós podemos entender, quando o crente realmente chega ao pleno arrependimento, foi natural, foi obra do Espírito Santo, né? Ele deixou de fazer porque o Espírito Santo convenceu ele a não fazer da forma mais amorosa e graciosa possível. Não é por ameaça, você sabe que a ameaça no reino de Deus não funciona. É pelo poder do Espírito Santo, obra do Espírito Santo, regenerar o pecador. Então, o avivamento, ele está interligado, né? Ele está interligado com o arrependimento, né? O arrependimento, ele faz parte do real avivamento. Se a nossa nação, se a nação brasileira se arrepender, se é a vontade de Deus que ela se arrependa, haverá com certeza o abandono de muitas coisas erradas da nossa nação e uma busca e uma procura muito grande por Deus, né? Conforme o reverendo Ricardo Guedes colocou aqui o exemplo de Josias e de Neemias. E de Neemias é impactante, porque quando Neemias ele termina a reconstrução do muro, ele pede para que o escriba, né, no caso Esdras, ele vai ler a lei do Senhor, só de ouvir a lei, as pessoas começam a chorar e falar, nossa, tudo que a gente fez foi errado. O Josias é a mesma coisa, quando ele pega aquele rolo e é lido para ele, ele coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, tudo que o senhor pediu para não fazer, nós estamos fazendo. Diga, reverendo Ricardo. Pois é, eu estava até discutindo aqui mais Malu agora sobre os avivalistas na Bíblia, né? Quando eu citei aí o rei Josias e Neemias, até você falou agora sobre Neemias, que quando ele descobriu os rolos, entregou a Esdras para ele ir lá pregar, e o povo chorava, né? O povo se desesperava porque eles viam o pecado deles e eles começavam a entender que na Bíblia eles estavam todos errados. Então, assim, o verdadeiro avivamento é a redescoberta da palavra de Deus e a ação dela na vida do cidadão, movida pelo Espírito Santo, evidente, né? Porque não há arrependimento sincero sem através do Espírito Santo. Exatamente. É a característica da volta ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? É quando você recebe a notícia, né? E senta e fala, meu Deus, realmente, eu não mereço. E você passa a agradecer a Deus pela salvação. Você sente a salvação, você sente ela dentro de você, porque isso é pessoal, é só entre o crente e Deus a questão da salvação, né? E você passa a viver uma vida de ações de graças, por assim dizer. Por reconhecer que Deus operou isso na sua vida, né? Então, nós podemos definir aqui que o grande movimento avivalista que ocorreu nos Estados Unidos, aí você já pode imaginar o tipo de mensagem que era pregada, né? George Whitefield, ele
ele foi atacado várias vezes. Jogaram pedra nele, batata podre, tomate, porque ele colocava o caixotinho dele de madeira perto de um lugar onde estava tendo uma devassidão terrível e pregava o evangelho, né? E aí você analisando o sermão dele, você fala, realmente, se hoje ele começar a pregar aqui no púlpito de uma igreja aí, dessas que está totalmente fora dos princípios cristãos, eles vão simplesmente desligar o microfone dele, inventar alguma coisa, né? Vai entrar ali um grupo de coreografia, vai fechar as cortinas, vão tirar o George Whitfield ali, como nós usamos o termo aqui, saída de Michael Jackson, né? De fininho, porque não vão suportar o que ele pregou. E isso que é diferente, irmãos. Presta atenção no que eu vou falar aqui, irmãos, por favor. Há uma grande diferença entre uma pregação legalista e uma pregação que a exortação vem do Espírito Santo. Tá? A pregação legalista é a pregação onde as pessoas estão sendo julgadas conforme o que o pregador acha que é certo e que é errado. E geralmente ele está baseando na vida dele ali. A pregação que o Espírito Santo traz, a exortação à sua igreja, ela causa a separação. É a espada de dois gumes. Ou é morte ou é vida. Ou um grupo vai ser avivado, ou todos vão morrer. Né? Se essa palavra ela foi ali como testemunha para a separação dessas pessoas. Porque o homem de Deus, quando ele está pregando a palavra, né? Desculpa usar o termo que é homem de Deus, eu estou falando aí. As mulheres pregam a palavra também, tá, irmãos? Não estou falando questão de pastora, não. Estou falando de pregar a palavra. Fuja aí da questão do púlpito. Se você estiver pregando a palavra, seja onde for, na igreja, em casa, fora de casa, na rua, na praça, se você está pregando pela direção do Espírito Santo, está tendo uma divisão ali. Muitas pessoas estão sendo condenadas e outras estão sendo aí salvas. Né? Eu lembro quando eu fui pregar uma vez, lá em Portugal, eu tinha 18 para 19 anos. 19 anos. Nunca tinha pregado na praça pública. Me escalaram. Você vai pregar. Eu fiquei com uma semana com dor de barriga. Eu não conseguia parar de pensar no temor. Eu ia trabalhar pensando, meu Deus, eu não sei o que vou falar, Senhor. Eu tenho muita vergonha. Meu Deus, tem misericórdia. E aí, chegou o grande dia, era num sábado. Nós paramos um carro de som, com a autorização das autoridades locais, em um bairro, tipo uma CDHU, né? E cheio de prédios, assim, vivia cerca de 30 mil pessoas naquele bairro. E aí, eu preguei a mensagem da crucificação. Eu falei, olha... E eu sinto que o Espírito Santo realmente me tomou naquele momento para me pregar, porque quando eu estava pregando, eu já perdi toda a vergonha. Eu falei, aquela cruz era para mim e era para você e tal. E pregava, e falei da obra da salvação, e chamei as pessoas até Cristo, né? E nenhuma alma viva veio, né, até nós. Então. Mas no outro sábado, que eu não fui participar, porque a nossa igreja estava querendo abrir uma igreja naquele bairro, foi o grupo lá fazer o evangelismo e trazer aquela palavra ao ar livre. E quando a música, o louvor foi tocado, uma senhora desceu. Ela disse, eu gostaria que vocês orassem por mim. Eu quero Jesus. Eu quero esse Jesus que vocês estão pregando. Porque eu nunca ouvi falar de Jesus da forma como vocês falaram. Eu sempre fui católica e tal, eu nunca vi, eu tinha um preconceito. Lá eles acham, em Portugal, que todos os evangélicos são testemunhos de Jeová, tá, irmãos? Eles acham que todos os evangélicos são Jeová, eles não gostam dos testemunhos de Jeová. Então ela falou, eu tinha esse preconceito.
Mas eles falaram, mas nós nem iniciamos a pregação ainda. Ela falou, mas aquele jovenzinho pregou a palavra e quando ele falou da cruz, eu chorei muito. E eu vim hoje receber essa oração. Essa foi uma ovelhinha que foi resgatada. A palavra tem poder. Quando o Espírito Santo ministra a palavra, mesmo que ela seja de exortação, ela tem poder, irmãos. Nós que queremos colocar açúcar na mensagem de Deus, ou queremos colocar pimenta, né, azedando ela, ou outra forma, quando colocamos o nosso legalismo. Então nós não podemos colocar, não podemos melhorar achando que ela vai ser melhor, porque estaremos brigando com o Espírito Santo, querendo ser melhor que o Espírito Santo, e não podemos colocar o nosso legalismo ao ponto de achar que assim as pessoas vão temer a Deus, né? E para concluir esse tópico, vocês acham que as pessoas estão se arrependendo nessa pandemia? Aqui na minha cidade onde eu resido, eu não vejo nenhum movimento de arrependimento. E muitas pessoas estão morrendo aqui na cidade. Uma professora, colega minha de trabalho, morreu essa semana. Um pastor morreu, 3 ovelhas da igreja dele morreu. Muitas pessoas estão morrendo. Não há um movimento de arrependimento na cidade. Aquele pranto, aquele medo, né, aquela preocupação de o próximo pode ser eu. Mas o verdadeiro arrependimento não é causado pelo medo. Alguém quer fazer alguma colocação aí? Pastor, eu queria somente frisar aqui algo muito importante, que a intervenção humana atrapalha a pregação. Quando a gente intervém querendo fazer a nossa vontade, nós atrapalhamos na pregação do Evangelho. Com certeza. Uma das coisas que o homem de Deus, que prega a palavra de Deus, ele tem que fazer, ele tem que ser igual ao João Batista. Ele tem que pregar sem temor a palavra de Deus, como ela é, e não para agradar alguém. Se a gente pensar em pregar para agradar alguém, a gente está, como o pastor falou, colocando aí um açúcarzinho e tal, e não pode. Temos que falar como ela é, tem que ter um jeito carinhoso, um jeito amoroso de se falar a palavra de Deus, mesmo que muitas das vezes desagrada as pessoas, mas temos que falar. Na nossa rádio aqui, quando nós tocando louvores, a audiência é muito boa, mas quando a gente coloca uma pregação, a audiência cai para o zero. Por quê? As pessoas não querem ouvir a palavra. Tem medo de ouvir alguma coisa que tem vem medo de ouvir. Né? Se assustar. Muito obrigado. De nada. O tópico 17, para a gente concluir a nossa aula, o irmão Alisson pode abrir para mim, por favor? O tópico 17, deixa eu ver se é o 17 mesmo aqui. Não, irmão, perdão, tá? Eu confundi, não é o 17 não, deixa eu ver aqui. O extremo, é o 18, extremos dentro do movimento. Eu sei que vocês irão ler, tá? Durante a semana, irmãos, por favor, leiam. Olha que do tópico 15 até 18, né? Se eu não me engano, 19. Pouca coisa para vocês lerem. Houve esse extremo aqui que eu não posso terminar essa aula sem falar um pouquinho sobre ele, porque em qualquer movimento tem pontos negativos e positivos, né? Os extremos, os 2 polos. Tá? Eu li essa semana uma devocional, agora esqueci o autor. Ele falava assim, há um perigo muito grande do cristão perder o equilíbrio, né? Um perigo muito grande. E se você perder o equilíbrio, você vai para um polo, seja ele o polo mais extremo ou o polo mais perdido, por assim dizer. Os 2 são perdidos, né? Seria o mais liberal, seja lá alguma coisa aí do gênero. Aqui nós tivemos o extremo. Imagine esse movimento avivalista varrendo todas as 13 colônias. Vocês irão ler aí
sobre o grande missionário David Brainerd, que foi o influenciador de Jonathan Edwards. Ele foi trabalhar como missionário por causa deste homem aqui. Ele morreu na casa de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards publicou o diário dele, fez perdão, aqui o termo nos fugiu da minha cabeça, mas no velório, né, no enterro de David Brainerd, ele fez as considerações póstumas ali sobre a vida dele e tal, uma homenagem, né? Então, coisas maravilhosas aconteceram nesse movimento. Isso impactou grandemente a nação americana, trazendo um caráter missionário. Mas, infelizmente, tinha ali uns legalistas que faziam parte desse movimento. Vocês podem pesquisar depois, nós temos aqui o movimento New Lights, ou Nova Luz, e o Old Lights, que são a velha luz. Vocês podem pesquisar depois sobre isso aí. Mas teve um camarada aqui que ele causou alguns problemas, tá? Diz assim, um dos aspectos mais controversos do Grande Despertar foi quando os pregadores, literalmente da Nova Luz, declararam que outros ministros não eram convertidos e, portanto, não eram dignos de seu cargo. Talvez o mais selvagem dos New Lights, ou desse grupo, né, tenha sido James Davenport, um nativo de New Haven, Novo Céu, que era pastor de uma igreja em Long Island e fazia viagens de pregação por Connecticut. Normalmente, ele andava pelas ruas de uma cidade com a cabeça jogada para trás, gritando a plenos pulmões. No início de 1743, em New London, ele chegou a supervisionar fogueiras das vaidades, durante as quais exortou os habitantes da cidade a queimar livros e roupas. Tá? Eu não vou seguir aqui, mas só para vocês terem uma ideia, esse é um, mas teve vários, que aproveitou daquela comoção nacional. Comoção porque você está tendo Jonathan Edwards, George Whitefield, entre outros ali, pregando no poder do Espírito Santo, causando avivamento. As pessoas são sensíveis, estão abertas, né? Isso é interessante. Olha aqui que um anjo revelou aqui, não é brincadeira. Olha que coisa interessante. Quando a pessoa é realmente avivada, ela é sensível às coisas do reino, para ajudar, para servir, para apoiar, para ir também, né? Então as pessoas estavam sensíveis a isso. E esses oportunistas passavam, né, pela rua gritando, esculachando aqueles pastores mais tranquilos, mais simples, falando que eles não eram convertidos e aquela coisa toda, e promoviam fogueira das vaidades. O legalismo entrando aqui de solo, né? De sola. Olha só que perigo. E isso é ainda hoje notório em nosso meio, irmãos. Tem um grupo legalista aí, transvestidos de novos puritanos, reformados, aquela coisa toda, trazendo aí o legalismo exacerbado para a igreja brasileira. E qualquer forma de legalismo é tão prejudicial como a libertinagem. Tá bom? Então é esse ponto que eu quero encerrar aqui, pedindo que os irmãos, por favor, se puderem, assista o filme Ágora. O Ricardo colocou aí para nós, Ricardo Soares, Ricardo, o link. Assista esse vídeo com sua família. Olha, tenha calma, viu? Porque você vai ter as entranhas aí sacudidas, reviradas, quando você assistir esse filme. E aí nós iremos, querendo bom Deus, no próximo sábado, debater um pouquinho sobre ele, né? Beleza, meus irmãos? Alguma consideração final? Alguém quer falar alguma coisa para a gente estar encerrando? Professor, Diga, Denilson. rapidamente, eu achei que alguém ia comentar, eu até segurei aqui para não dar spoiler aí na sua aula, mas tem um livro que é quase um best-seller cristão, vamos falar assim, do Jonathan Edwards, que fala justamente sobre... Eu esqueci, eu estou procurando ele aqui na minha prateleira, não sei se emprestei para alguém,
um livro do Jonathan Edwards que ele fala sobre o verdadeiro avivamento do Espírito Santo na vida do cristão. É assim, é um livro que eu, até roubando a frase do pastor Jonas Madureira, que a gente não pode passar dessa vida sem ler. É um livro assim, sensacional, eu indico isso, Reverendo Ricardo, a verdadeira obra do Espírito Santo, esse mesmo. É um livro sensacional, onde ele trata sobre a ação do Espírito Santo na vida do crente, sabe? Eu achei isso sensacional e indico aí para os irmãos que não leram. Nosso reverendo do Axel Rose reformado aí já colocou o nome aí no chat. É um livreto, né? É um livro pequeno até. Não, pequeno, assim, é pequeno em tamanho, o conteúdo dele é gigantesco. Eu li esse livro 2 vezes, é sensacional. Que bom. Que bom, obrigado por compartilhar, irmão Denilson. Eu achei que alguém ia mencionar esse livro por se tratar do Jonathan Edwards, que é um livro muito conhecido dele, muito famoso. Vou ver se eu acho o meu aqui, vou mandar a foto lá no grupo lá. Joia. Ok, então, meus irmãos, nós iremos... Já são 22 horas, tá? Eu vou estar encerrando e agradecendo a Deus por essa rápida aula, né? Dá vontade de ficar mais tempo aqui, mas todos têm a vida aí, a correria. Mas iremos conversando no decorrer da semana. Vamos orar ao nosso bom Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela nossa aula, pela comunhão do Espírito Santo, e dentro daquilo que foi falado, Senhor, nos ajude, nos ensine a Tua palavra, aos homens e mulheres de Deus deste grupo, da Tua igreja, coloque as Tuas palavras, Senhor, como tem colocado, para causar o verdadeiro arrependimento nessa nação, através da obra do Espírito Santo, e que o Teu nome seja agradecido e glorificado, meu Deus, através do Teu povo, através da paterna. Assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Grande Amém, abraço, meus irmãos. Paz.